No programa de hoje, vamos rever a audiência pública sobre o Projeto Guri, acompanhar a campanha do plebiscito popular e conhecer uma exposição que discute o futuro das profissões. Confira. No dia 14 de agosto, quinta-feira, foi realizada uma audiência pública virtual sobre o fechamento de polos do Projeto Guri em todo o estado de São Paulo. Criado em 1995, o Projeto Guri promove a inclusão e o conhecimento musical de jovens de forma gratuita, que está presente em mais de 400 municípios. Em 2008, o governo estadual deixou de gerir diretamente o Guri, colocando nas mãos de uma OS, a Santa Marcelina. Infelizmente, a atual gestão tem fechado vários polos, principalmente no interior, demitindo professores e frustrando centenas de jovens. Quem me alertou muito foi o Renato Scardoelli, que é lá da cidade de Itaquaritinga, ali na região de Ribeirão Preto, Araraquara. E ele então me disse, olha, Bebel, está acontecendo isso em vários municípios aqui do estado de São Paulo. Então, o que nós vamos tirar daqui? Vamos ouvir e tirar daqui um encaminhamento. Um encaminhamento que nos dê condições de reverter ou, no mínimo, ver como é que o governador ou o secretário pode tratar essa questão. Porque para nós estava sendo um ganho muito grande o projeto Guri, por conta também de dar um papel para a cultura articulada com a educação. A Santa Marcelina é uma OS que regia só o Guri na capital. Abriu uma licitação e acho que, se não me engano, em 2023, eles pegaram também o Guri do interior, com a promessa de uma expansão do projeto. O que vem acontecendo, uma redução dos polos do Guri, onde esse ensino musical era feito com as crianças, adolescentes e adultos, né, no INAD, Iniciação Musical de Adultos, que buscavam lá o ensino musical e estão sendo trocados por aulas que eles chamam de Guri na Escola. O Guri na Escola basicamente pega os professores dos polos e joga eles numa sala de aula, aparentemente sem nenhum tipo de organização ainda, com uma promessa de quantidade melhor do que qualidade, né? Então você joga um professor numa sala de aula, você tem 35 alunos desse jeito. Então tem muito professor que foi praticamente não tinha outra opção senão sair dos polos, onde tinha aula prática de instrumento, teoria, coral, e jogar para uma sala de aula que basicamente tem que fazer um trabalho de iniciação musical, porque muita gente lá nunca teve contato com música. E nos polos do Guri isso é uma coisa gradual. Então, beleza, o que acontece? Isso é uma expansão quantitativa ao invés de qualitativa. Então, você ganha números, mas você perde qualidade e horas de aula do ensino musical. Além de professores, a audiência pública também ouviu ex-alunos do Guri, que hoje seguem carreira na música. Fui estudante do Guri desde 2011. Hoje eu sou professor, sou educador aqui, estou fazendo meu doutorado aqui em Nova York, na Stony Brook University. Então, no Guri foi onde eu encontrei professores inspiradores, onde eu sou hoje, né? Foi a oportunidade de estudar com eles, inspiradores, ter um acesso de recursos de qualidade, onde eu estando morando agora em Nova York, eu posso perceber que aqui falta isso, e aí no Brasil temos algo como o Guri que é impressionante. A gente tem essa questão da precarização que está acontecendo sob uma falácia de que é uma expansão do programa, porque vai atender mais gente, e aí está mudando o modelo atual para o Guri na Escola. Mas, na verdade, esses dois projetos, é até difícil entender como é que alguém pode dizer que é a mesma coisa, né? Então, o projeto atual, ele tem aula de coral, de teoria e de instrumento em espaço adequado, oferece instrumento para a meninada poder estudar, tem uma quantidade adequada de aluno e uma equipe multidisciplinar que segue o desenvolvimento dessas crianças, né? Ao passo que o Guri na Escola não tem nem de longe essa estrutura. Claro que o Guri na Escola é uma iniciativa sensacional, desde que não desmantele o programa atual para que aconteça esse Guri na Escola. Mas o que a gente tem sentido, né, e o que tem acontecido na prática, na verdade, são cortes e fechamentos de polos, né? A implementação problemática do próprio Guri na Escola, uma vez que não existe um respaldo para o professor que passa a oferecer essa modalidade, né? E a expertise necessária para trabalhar nesse tipo de atuação é diferente da que o professor que foi contratado pelo Guri originalmente deveria ter, né? Eu acredito que a gente não vai ver uma juventude feliz, bem formada, e mais ainda, disputar com escola militar, né, ou uma coisa assim inaceitável.
inaceitável. Nós vamos brigar a cada momento para que essa escola não seja implantada. Ontem caiu a liminar. Caiu a liminar não quer dizer que o governador não venha enfrentar, né? Nós já vamos enfrentá-lo com outros instrumentos aí jurídicos. Mas quero dizer que ao invés de ficar fazendo escola cívico-militar, vamos investir num projeto desse. Joga para dentro das PEIs, joga para os polos, para a gente poder desenvolver um papel como esse que eu ouvi aqui. O Plebiscito Popular 2025 é uma grande consulta nacional para ouvir a opinião dos brasileiros sobre 2 temas muito importantes: o fim da escala 6x1 e a isenção de imposto de renda para quem ganha até 5 salários mínimos. Sua participação é fundamental para dar forças a essas propostas. O fim da escala 6x1 vai proporcionar mais qualidade de vida aos trabalhadores, já que garante um período de descanso mais adequado. Já a isenção de impostos proposta vai beneficiar a classe trabalhadora e promover a igualdade tributária. A população entendeu que taxar a grande riqueza é uma necessidade, mas que também ter a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000, eu acredito que vai significar para os professores, de acordo com o estudo do Diese, o 14º salário. Isso é uma vitória. A APEUESP está nessa luta junto com o movimento sindical. Agora, cabe a você fazer a sua parte. O plebiscito vai até 7 de setembro. A forma mais fácil de participar é deixar o seu voto digital no site do plebiscito, plebiscitopopular.org.br. Recentemente, o Centro Cultural Fiesp inaugurou a exposição gratuita O Futuro das Profissões, que está em cartaz de 13 de agosto até 16 de novembro. A mostra convida o público a refletir sobre as transformações do mundo do trabalho e a imaginar como as profissões podem mudar diante de avanços tecnológicos e sociais. Essa exposição que a gente tem aqui no Centro Cultural chama SESILab O Futuro das Profissões. Ela é uma exposição que surge quando se inaugura o SESILab, lá em 2022. É a primeira exposição que vem com o SESILab, que é um museu de cultura, mas de ciência. Ele é focado muito na ideia de ciência junto com arte. E aí, quando ele vem para cá, ele vem como um convite nosso daqui do Centro Cultural para o SESILab, para trazer essa exposição que originalmente vem buscar quais são as profissões que vão existir no futuro, né? Lá em 2022 tinha a ideia de que 80% das profissões do futuro ainda não existem. Hoje em dia a gente já sabe que isso já está um pouco desatualizado porque muita coisa surgiu, mas aí ela vem para cá um pouco pra gente também, nessa metrópole gigantesca, com muita coisa acontecendo, começar a questionar quais são as profissões que a gente tem, qual é o nosso futuro, a ideia de passado, presente e futuro em termos de profissão, em termos de carreira. Logo que você entra na exposição aqui pelo lado da Paulista, você se dá de cara com esse módulo que é o do passado. Eles são retratos de pessoas que foram entrevistadas, tanto aqui em São Paulo quanto em Brasília, sobre a trajetória delas. O que elas fazem de profissão, se elas já tinham pensado em fazer isso antes, como que elas chegaram nessa carreira, tem a idade, tem o local de onde elas são e a profissão que elas fazem atualmente. É um pouco dessa ideia de qual que é o percurso que você, enquanto pessoa, faz até chegar no que você exerce atualmente, que dialoga muito diretamente com um vídeo que a gente vai ter ali no fundo, que são os classificados, aqueles que iam no jornal lá antigamente, desde 1940, e como eles foram mudando ao longo do tempo, até chegar quase nos anos 2000. A gente vai ter um módulo que vai ser um outro vídeo, que é do Seu Chico, que ele fala sobre como ele era projecionista de TV, de cinema, né, no caso. É uma profissão que não existe mais, porque hoje tudo tá em disco e tudo mais e roda sozinho, mas como foi uma profissão que surgiu da necessidade do tempo. Ela não existia porque não existia cinema. Quando existiu o cinema, foi necessário criar a profissão e foi se aperfeiçoando a um ponto de que não foi mais necessária. E aí o nosso último módulo lá no finalzinho, quase saindo da exposição, que é o quiz, você vai respondendo perguntas com A ou B, bem estilo console, videogame antigo, na ideia de você tentar descobrir qual que seria a sua profissão no futuro. São profissões que algumas já existem, mas quando foram criadas lá em 2022, elas não existiam. E são coisas desde possíveis até completamente bizarras, assim, desde cerimonialista virtual, gestor de recursos humano-robô e assim vai. Coisas que talvez soem muito bizarras, mas que pode ser que seja uma possibilidade para o futuro. O programa de hoje fica por aqui. Fique ligado no portal e nas redes sociais da APEUESP para acompanhar todas as notícias sobre educação. Até a próxima semana.